Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Falando de Casamento Podcast, esse espaço maravilhoso que a gente tem aqui para a gente poder conversar com pessoas profissionais da área que vão falar desse mundo maravilhoso do casamento. Eu sou o Vitor Tavares e sou fotógrafo há 10 anos, junto com a minha esposa, a Cláudia, e com ela eu tenho a Cláudia Vitor Fotografias, né? E desde o início a gente trabalha com casamentos e por isso a gente gosta muito de conversar sobre isso, né? E, gente, estamos com uma convidada aqui super especial. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Ela que tem um trabalho super inspirador com maquiagens há mais de 10 anos e que desde a pandemia tem um trabalho super requisitado pelas noivas. Ela que possui vários cursos na área e que vai me ensinar a maquiar alguém hoje, hein? Vamos ver se isso vai rolar hoje aqui. Brincadeira. Ela que vai contar também um pouco de como foi estar do lado das noivas, porque ela casou recentemente, hein? Recebam com muito carinho Lívia Barros! Muito obrigada, Tudo bom, Lívia? tudo ótimo. Prazer ser você aqui. A casa é tudo meu. Prazer Muito de obrigada. verdade, viu? A ideia de trazer aqui, porque assim, quando a gente fala de Lívia Barros, as noivas elas falam assim, então eu tentei a agenda para Lívia Barros, mas ela não tinha agenda. Ai, gente. Você está muito requisitada nessa área, eu sei que é um trabalho maravilhoso. E a ideia de te trazer aqui, que eu tô Obrigada. falar um pouquinho dessa parte de produção de noivas, né? Muito obrigada. Nossa, meu coração fica assim, partindo. Fico feliz ao mesmo tempo, né? Que, tipo assim, tem muitas noivas que estão requisitando, mas partindo, porque se eu pudesse, eu pegava todo mundo assim, ó, vem, deixa eu fazer parte do seu dia. Não, é incrível, assim, realmente. E assim, já tive a oportunidade também de estar várias vezes no seu espaço. Sim, eu amo. Beijo. Fotografar. De estar lá fotografando, a gente é um espaço assim, super instagramável. Assim, eu sei que você pensou em cada detalhezinho, cada cantinho, Sim, pensando na foto, sim, com né? Porque certeza. dá pra perceber, assim, o carinho em cada detalhe que você fez no seu espaço ali, Com né? certeza. Que quer falar um pouquinho? Desculpa. Não, Mas porque, querendo ou não, o making off faz parte do dia, né? Então eu fico pensando muito nas fotos, assim, das noivas, né? E como que os fotógrafos gostariam de registrar o trabalho de vocês também um espaço legal. Não é à toa que a gente chama trabalho. Obrigada. Então, assim, Lívia, a minha ideia é começar assim no começo, né? Tentar falar um pouquinho da sua vida, de como você começou, de onde você é, né? E falar um pouquinho desse seu trabalho, como começou. Então, assim, primeiramente eu queria saber de você, assim, de onde você veio e como você começou, assim, passando um pouquinho da sua vida profissional até chegar na parte da maquiagem, né? Tá. Então, olha, eu sou tagarela, tá? Onde Então, fala, vamos lá, tá? Todos vão botar aí. Então, eu nasci aqui no Brasil, né? Aqui em Vitória, inclusive. E aí, quando eu tinha 5 aninhos de idade, meus pais, eles tiveram a oportunidade de levar o trabalho deles pra fora. Bacana. E aí, aquele, né, sonho americano, né? Aí, os meus pais, eles foram, depois eu e meu irmão fomos juntos e a gente acabou morando 12 anos fora. Depois de 12 anos, a empresa que eles trabalhavam lá fecharam as portas, né? Então, acabou que o visto de trabalho deles também, obviamente, foi zerado, e aí a gente precisou voltar. Quando a gente voltou, foi assim. Nossa, gente, foi aquela fase que a gente não gosta de conversar sobre, né? Porque foi uma época, assim, muito difícil. Primeiro pelo choque cultural também, foi muito difícil, porque eu nunca tinha voltado ao Brasil desde quando eu tinha ido, né? Então, assim, acabou que eu estranhei muito. Quantos anos? Porque foi por cinco aninhos. Então, a É. vida assim que a gente lembra, você nem lembrava muito da vida do Brasil. Minhas amigas de infância tudo lá, então assim, eu não lembrava muito, né? Então o choque cultural foi muito grande, e também eu perdi muito meu português lá. Por isso, ó, gente, se eu falar, até hoje eu solto umas pérolas, tá? Então se eu falar errado, você me corrige. Não, vou tentar fazer uma pegadinha aqui que vai ser muito engraçado. Eu sou calma, palavra em inglês. E aí, quando eu voltei, eu tava tendo uma fase muito difícil de readaptação aqui no Brasil, né? E eu sempre fui muito alegre, sempre fui muito, assim, fazia amizade com muita facilidade. E eu acabei ficando muito retraída aqui. Tava tendo um pouquinho de dificuldade de readaptação, até porque minha rotina tudo tava sendo meio que aula particular Foi justamente no terceiro ano, aquela pressão de pré-vestibular, o que você quer ser da vida. Ele falou, gente, não sei, eu não sei o que eu quero ser da vida. E aí, tava tendo muita aula particular, e eu comecei a ficar muito retraída, muito triste, um pouquinho revoltada, entendeu? E meus pais sempre foram muito unidos, assim, e eles começaram a perceber. Aí eles me levaram para um psicólogo, e aí o psicólogo, na época, orientou. Ele falou, olha, eu oriento que vocês estimulam ela a fazer uma coisa que ela gosta como hobby.
como hobby pra ela se livrar, assim, e gostar de ter a botina dela aqui no Brasil, né? E aí meu pai virou pra mim e falou assim, ai filha, você é filha idosa, por que que você não faz um curso de maquiagem? Mas na cabeça do meu pai era automaquiagem, né? Uhum. Eu falei, ah, tudo bem. Aí, minha mãe, como ela sabia que eu tava ainda tendo um pouquinho de dificuldade de fazer amizades naquela época na escola, ficou um pouco com medo de eu ir pra fazer um curso de maquiagem em turma, achando que talvez eu ia me cobrar mais, o português, enfim. E aí, ela ligou pro Senac na época e pediu o contato da professora de maquiagem. Uhum. E aí ela ligou, explicou toda a situação para a professora de maquiagem e ela falou que ela gostaria de dar esse presente para mim. E a professora falou: "Ah, não, tudo bem, eu dou curso eu dou curso de maquiagem para ela então aqui na minha casa". E aí eu fui para casa dela. Hoje em dia ela não trabalha com maquiagem mais. E lá no curso, eu lembro que ela ficava muito assim impressionada que eu tinha muita curiosidade sobre formulação de produto. Uhum. E o Sandro ficava bem assim, mas por que que um primer tampa poros? O que que tem dentro dele para tampar um poro? Uhum. Por que que um hidratante cremoso não pode ser para todo tipo, sabe? Eu Uhum. tinha muita curiosidade sobre isso. Aí ela virou e falou bem assim, Lívia, por que que você não faz um curso de cosmetologia? Que legal. E aí eu falei, cosmetologia? Eu nem sabia que isso existia. E ela cosmetologia. E nesse meio tempo eu tava dando aulas de inglês pra ganhar um dinheirinho. E aí ela me explicou que lá na UVV tinha cursos de estética e cosmetologia, é o curso junto, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei em casa, eu dei uma olhada na grade e eu gostei muito, fiquei muito estressada, fiz o vestibular para estética e cosmetologia e passei. E aí, nesse meio tempo, eu montei tipo um cantinho bem pequenininho na garagem da minha casa. Uhum. Eu tinha um quartinho lá na garagem da minha casa e meu namorado na época, que hoje é meu marido, ele que fez meu primeiro ring light, e tudo na gambiarra. Tudo na gambiarra, meu primeiro espelho camarim. E aí eu comecei, durante a faculdade inteira, eu maquiava os finais de semana e dava aula de inglês durante a semana e com dinheirinho eu fui comprando mais e mais e mais maquiagem. Quando eu me formei na faculdade, eu falei, um dia eu vou formular meu próprio produto e um dia eu vou ter meu próprio estúdio de maquiagem. Uhum. E aí eu fui juntando um dinheirinho, já tinha guardado bastante dinheirinho durante a faculdade, que meus pais sempre me ensinaram, tipo assim, olha, se você ganhar R$ 10, guarda 5, gasta 10, 5, entendeu? E aí, durante a faculdade inteira. Um detalhe, a mentalidade americana. É. Que uma dessas vezes. Essa mentalidade não é brasileira, entendeu? A mentalidade é você ganha 10, então assim, você Gasta. parcela 20, entendeu? É Em verdade. 10 vezes, entendeu? E aí, eu, durante a faculdade, fui juntando esse dinheirinho. E aí, com a ajuda quando eu me formei, eu falei bem assim, eu quero um espacinho pra mim, pra eu começar a atender meus clientes. Porque como meus pais até hoje moram no centro de Vitória, né? E depois de uns anos, o centro de Vitória foi sendo um pouquinho mais afastado, né? E as pessoas não queriam muito ir lá. E eu tava ficando muito contramão eu ir ficar indo a domicílio. Então, eu falei, eu quero meu próprio cantinho. Aí, eu achei um cantinho, lá na Praia do Cano, meu primeiro estúdio era bem pequenininho, assim, e com a ajuda do meu padrinho, ele me deu o cartão, eu lembro até hoje disso, ele me deu o cartão dele do Banco BNDES, alguma coisa assim, que você conseguia parcelar mais vezes sem juros, né? Uhum. Então, eu fiz meio que essa dívida com o meu padrinho, e falei, não, tio, eu passei em, tipo, 24 vezes, porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito, muito, muito medo de não conseguir. Uhum. E aí, por mais que eu tinha um dinheirinho, não era pra montar um estúdio, né? E aí, em menos de um ano, eu paguei a minha dívida com o meu padrinho. E aí foi assim, eu fui crescendo devagarinho, devagarinho, fazendo. E fui pro meu primeiro cantinho, pro meu segundo cantinho, e agora eu tô no meu terceiro. E tá assim até hoje. Que legal. Então, assim, desde o início, então, você tinha essa veia também na parte de produto, né? Essa parte Sim, que você sim. via. Eu sempre, desde sempre, eu falei, um dia eu vou formular, um dia eu vou formular. Que legal. Então, assim, isso começou a surgir por uma necessidade de se tomar ou de buscar A maquiagem em si, você fala? Eu acho que foi mais uma necessidade de felicidade. Uhum. Porque eu não tava
Mas meus pais, nesse point, eu estavam meio que me reconhecendo mais. Sempre fui muito alegre, sempre fui muito pra frente, assim. E eu comecei a ficar muito retraída e comecei a ficar muito triste o tempo todo. Então, eu tenho até uma tatuagem que se chama Serendipity. É uma feliz descoberta por acaso. Que foi a maquiagem na minha vida. Foi uma descoberta por acaso e me traz muita felicidade. Nossa. Mas antes de, assim, na sua início da adolescência, Aham. você já tinha Eu essa gostava. aptidão de Eu gostava. maquiagem, buscava saber Sim, desse sim. tipo de coisa? Lá nos Estados Unidos não tem uniforme pra escola, né? Então, assim, eu acordava às 5 horas da manhã só pra ir toda perequetada pra escola. Só pra ir toda perequetada na escola. Eu gostava, assim, de me arrumar. Então, assim, eu sempre gostei dessa área da beleza. Eu só nunca tinha pensado em trabalhar com isso. Entendi. Que bacana. Então, assim, naquele primeiro estúdio que você fez, você já atendia noivas ou não? Você já Não. atendia que clientes, assim, né, nessa época? Quem aparecia para você naquela época? Eu lembro que naquele primeiro estúdiozinho eu fazia sobrancelha durante a semana, para os dias da semana, né? E final de semana eu muita formanda e clientes assim para festas em geral. E aí depois de um tempo os cursos começaram a ser procurados, aí eu tive que largar a sobrancelha para começar a dar mais curso. Aí eu dava curso durante a semana e atendia formandas e clientes em geral, para todos os tipos de festa nos finais de semana, mas não atendia à noite. De forma alguma. Entendi, mas era porque você achava que não tinha estrutura, achava uma coisa mais complicada? Não, simplesmente os noivos não me procuravam naquela Procurava. época. Não me procuravam. E isso era uma questão pra mim no sentido de, tipo assim, pô, de por que que não me procura, sabe? Eu procuro pra formanda, procuro pra curso, mas não procura pra dia. E aí a vontade de entrar pro ramo de casamento começou a seguir, assim, a surgir aqui em mim, né? E aí eu pensei, poxa, eu vou então dar uma reformulada. Eu sempre tive muito carinho de menina, e meu estúdio era tudo rosinha, muito bonequinha e tal. Eu falei, quero dar uma reformulada, uma paginada, não quero sair da minha essência, mas eu quero um dia, quando Deus me permitir, financeiramente, né, eu ter um cantinho onde que seria um cantinho só para as noivas, onde que os fotógrafos iam gostar Nossa, de maravilhoso. de atendê-las lá, onde que elas se sentem bem, onde que elas se vão lembrar daquele cantinho com carinho pro resto da vida, assim. Aí eu fui trabalhando e surgiu a oportunidade do estúdio onde que eu tô hoje, que aí a gente tem um espaçozinho só para as noivas. Bacana demais, Ivi. Então, assim, inicialmente as noivas, você achava que as noivas não conseguiam te enxergar como alguém que poderia realmente É, produzir elas pro dia delas, né? com certeza. E quanto tempo você ficou, assim, nessa parte desse primeiro espaço que você teve? Você lembra? Ó, eu fiquei 2 anos no primeiro espaço, 1 ano no segundo espaço, e aí com o quarto ano, indo pro quinto, eu fui pra esse, né? Chegou lá você tem hoje, Isso. ali próximo da Penha, aquela região aí, né? Isso aí. Aham. Bacana. E eu que ele fez uma reforma recentemente também. Foi. Aí eu dei Ai, meu Deus. uma... Pior aí, pô. Eu queria dar uma reformulada nele, né? Não, ficou muito instagramável, os tantinhos. Nossa, ficou muito bacana. Mas assim, quando que foi exatamente assim que as noivas começaram a chegar para você? Foi justamente na época da pandemia. Foi na época da pandemia. O que acontece? Quando eu estava no meu segundo estúdio ainda, e eu lembro como se fosse ontem, quando eu escutei sobre Covid-19, eu estava atendendo. Eu Uhum. estava atendendo, uma formanta, inclusive, e a minha parceira Amy chegou lá falando, gente, alguma coisa de Covid-19 lá na Itália, tal, tal, tal. E aí todo mundo, sério? Meu Deus. E a gente escutava, parceiro, não sei se você lembra, logo no início, logo no início mesmo, que nem teoricamente tinha chegado aqui no Brasil, a gente escutava muito sobre tá acontecendo. Eu lembro nitidamente em 2020, em Aham. março de 2020, que foi realmente quando começou a fechar e tal. Naquele período ali, entre fevereiro e março, a gente fez uma viagem. Minha Aham. família tava criancinha aí e tal. Aí viajamos para Bahia, a gente foi para Porto Seguro, Rádio da Júlia, para região lá. Aham. E a gente foi em vários fotógrafos na época. Um Aham. grupo de amigos Que que a gente tem, a legal, gente fechou uma casa, passou uns dias lá. Eu lembro naquela época, da gente estar andando nas ruas assim de Arraial da Ajuda, e a gente vê um grupo de chineses. E a gente fala assim, né?
Não, a gente vê um grupo Ah, chinês. tá. Aham. E era meio piada na época. Tipo assim, você via um chinês, você falava assim, Aham. Covid, você ter Aham. cuidado e tal. Então era uma coisa tão distante que a gente via um chinês Aham. e a gente tinha essa ideia. E mal sabia que aquela coisa estava vindo, né? Sim, Então, assim, exatamente. pouco tempo depois, os eventos começaram a acabar e tudo mais, né? E foi um baque, assim, pra gente, né? Foi. E eles, nossa senhora, Vitor, foi um período muito complicado pra mim. Por quê? Eu lembro como se fosse ontem. A gente escutava sobre a Covid, teoricamente nem tinha chegado aqui no Brasil ainda, mas a gente pensava que estava acontecendo lá na Itália, estava acontecendo longe. E aí foi justamente nessa época que eu fechei o contrato com o imobiliário do espaço que eu tô atualmente, já pensando nas noivas, né? E aí eu passou algumas semanas, aí nossa, eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa aqui usando máscara. Eu olhei assim, tipo, por que que tá usando máscara? No início de tudo, entendeu? Não. E aí passou 2 semanas, boom, lockdown. Assinou um contrato com 3 salas, 3 aluguéis, 3 IPTUs, 3 condomínios, 3 contas de luz. Eu vou falir, Uhum. porque a gente, né? Não tá acontecendo Não casa tá vai não. acontecendo casa dele. E aí eu fiquei. Uhum. Eu fiquei doida. Eu fiquei. Não, sério, eu fiquei muito, muito, muito ansiosa na época. E aí eu pensei, gente, eu preciso fazer acontecer onde que eu possa trabalhar, mas talvez usar esse momento para divulgar. Talvez isso é uma benção. Talvez divulgar esse espaço, já que todo mundo tá em casa, vai ter uma visibilidade maior. Uhum. E aí eu lembro que tava indo na pandemia, mas todo mundo de máscara, eu chamei o Filmmaker, ele gravou o espaço, postei, aí teve uma repercussão muito boa, de que as pessoas, querendo ou não, estavam incentivando, porque sabia, né, do que a gente estava passando, não sabia como que ia voltar. Então, muitas mensagens de carinho que, assim, super me incentivaram. E aí, quando as coisas começaram aqui, ó, devagarinho vamos voltar o que era antes, eu podia dar curso, né? Porque são só 3 pessoas, eu, a aluna e mais a modelo, todo mundo de máscara. Então, durante a pandemia, graças a Deus, assim, eu tenho que estar agradecendo mesmo. Eu não fiquei parada nos os cursos. E aí, nesses cursos, eu montava os modelos de noiva e ia pra sala de noite tirar foto. Mesmo com meu celular. Eu falei, eu vou começar a postar as minhas mudanças de noiva, porque aí é um momento de visibilidade do espaço que eu fiz, né? Pra quando isso que a gente tá vivendo passar, as noivas procurarem. Querendo ou não, você teria tempo para pensar na estratégia. Exato. Porque às vezes isso Correria do dia a na dia. correria do dia a dia, a gente não tem tempo para pensar nisso. Exatamente. E aí eu comecei a fazer isso. Eu comecei a montar, mesmo que era modelo, sabe? Montar, vamos botar uma florzinha aqui, vamos fazer uma maquiagem mais levinha. As alunas começaram a pedir, porque eu também tive muita sorte que naquela época uma chavinha mudou no mundo da maquiagem. Antigamente, logo quando eu comecei a maquiar, era muito maquiagem fortaça, sabe? Maquiagem colorida. Tem que aparecer mais do que a pessoa. Exatamente. Se você perguntar pra qualquer colega maquiador, eles vão saber. A época de Asa de Anjo, a época de Cut Crease, é desse jeito. E aí teve uma chavinha na época de maquiagem mais embelezadora. Então tive muita sorte que foi juntamente naquele momento onde que eu também saquei que teve essa mudança de maquiagem embelezadora, que eu comecei a montar essas modelos. E aí, quando as coisas começaram a voltar ao normal sobre casamento, né, de estar liberado do casamento, as noivas automaticamente foram começando a me procurar, porque eu acho que todo mundo estava em casa vendo o espaço bonito, talvez essa nova mudança de maquiagem minha que eu comecei a fazer também, começou a ser atraente para as noivas. E aí foi quando teve a viragem de chave. Quem na pandemia ficou se lamentando, acabou perdendo esse hype, porque querendo ou não, as pessoas estavam em casa, estavam vendo conteúdo, estavam ansiosas para sair em algum momento. Sim, Então essas pessoas iriam sair em algum momento. Então quando saíssem, exatamente. elas iriam para quê? Para quem se divulgou melhor nesse período, né? No nosso caso, por exemplo, a gente acabou crescendo na pandemia Uhum. também. Por quê? Quando acabou os eventos, é o que eu falei, a gente tem que pensar em estratégias, né? Aham. E teve uma época, não sei se você vai lembrar, que teve uma questão de as pessoas vendiam vouchers. Tipo assim, você comprava hoje para você utilizar depois. Lembro, claro. Nesse período a gente fez uma promoção mesmo, assim, de vouchers de Insari. A gente vendeu muito, 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 assim. A gente explodiu de vender Insari. Nossa, essa casa é No maravilhosa. final do ano de 2020 a gente não tinha agenda.
para poder atender tantas pessoas. Porque geralmente à tarde, né? Com a luz do sol e tal. Não, Então as nossas tardes estão cheias. E querendo ou não, a gente não sabia que em 21 ia voltar. É. Então, assim, quando voltou a questão do. Gente, acho que tá melhorando. Aham. Veio aquele boom de noivas vindo, querendo casar. Aproveitar logo, que a gente não Tipo, sabe como que vai ser. exato. Então, assim, realmente foi um boom, assim, inesperado, né? No primeiro momento a gente teria aquele medo, né? De, meu Deus, e os eventos? E agora? É, Né? com certeza. Nossa, eu também tive muito, muito medo, justamente com a questão de mudar de espaço. E também eu tive muito medo das noivas não. Aquilo que a gente tava conversando, sabe? De eu ser procurada por formando e pra curso. E se elas vão me procurarem? E se elas não gostarem? Entendeu? Vai ficar com o estúdio lá parado, com a parte lá de noiva? Eu tinha Com uma estrutura grande, né? Exatamente. Foi um tiro no escuro que, graças a Deus, que Graças a Deus cesse. Que bacana. E dentro disso de atender noivas, o que você acha que foi o seu diferencial, assim, para as noivas realmente entenderem que lá é um espaço diferente, ou que ou as noivas, talvez a sua, você como personagem ali daquele espaço, Uhum. será que foi através de você que elas falaram assim, não, eu gosto da Lívia, então naturalmente eu vou procurá-la. Ou você acha que também tem a ver com espaços que você proporcionou? Eu acho que tem um pouquinho dos dois, assim. Eu acho sim que tem a ver com espaço, mas eu, ao mesmo tempo, conheço maquiadores incríveis que não têm um espaço assim, que fecham o noivo o tempo todo. Então, eu não acho que é um espaço que define um maquiador, entendeu? Eu acho que talvez é uma junção de coisas. Igual tem colegas que eu admiro pra caramba, que assim, eles muitas vezes nem têm espaço, ou se tem é uma salinha bem pequenininha. Mas que atende muito fora, em locais, chácara bambu, chácara foto, sabe? Uhum. E a agenda é cheia de noivo. Então, não, eu não acho que um espaço que define. Eu acho que foi muito essa viradinha de chave de maquiagem, de embelezar, né? Que chamou muita atenção para as noivas. Conceito, talvez O você trouxe, conceito. né? E também esse meu jeitinho meu de ser meio doidinha, ser alegre, Aham. mas ao mesmo tempo entregar um trabalho que eu me cobro muito. Então, assim, eu acabo me dando 100%, 101% daquele trabalho, entendeu? Eu acho que depois que eu comecei a trabalhar com noiva, eu até brinco com elas no dia do teste de maquiagem, que eu falo bem assim, eu quero muito que você ame sua maquiagem. Eu quero que você se olhe e nunca tenha se sentido tão bonita quanto antes. Mas ao mesmo tempo, eu quero que você ame sua maquiagem hoje, mas ame daqui 10 anos quando você estiver olhando seu álbum de casamento. Então, para isso acontecer, qualquer mínimo detalhe, é um brilhinho fora do lugar, você precisa me falar, porque aí a gente consegue modificar. Então, eu acho que esse carinho e esse cuidado talvez também teve muito a ver com. Você acha que também tem a ver com uma ideia de atemporalidade, do tipo assim, o que eu faço hoje ainda vai estar, entre aspas, na moda daqui a 10 anos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de se falar para as noivas. Eu converso muito sobre isso no dia do teste, que eu recomendo todo mundo. Eu acho que vocês também me recomendam muito o teste de maquiagem. Então a gente conversa muito sobre a temporalidade, mas ao mesmo tempo tem muita essência da noiva por trás disso. Eu nunca vou esquecer que a gente teve uma noiva que ela era roqueira. Roqueira fiel, assim, sabe? Ela e o marido dela. Todo mundo no casamento, assim, eles são assim, eles são muito fãs de rock. A noiva queria casar com vestido preto, pra você ter noção. E aí acabou que ela não, acabou que ela não casou porque a mãe, né, tinha um sonho e tal. Só que ela chegou pra mim e ela falou bem assim, gente, eu amo essa noiva. Ela chegou pra mim, ela falou assim, olha, eu vou te mostrar uma foto e não se assusta, porque não é assim que eu quero, é só um conceito. Aí eu, ah. Aí ela foi lá e me mostrou a foto da Mortiçada. Aí eu olhei, Meu Deus. Assim, quando eu olhei, quê? Você tá de morta, que essa aqui é. Aí ela, não é assim que eu quero. Eu só tô te mostrando que é um olho puro, é um olho preto. Aí eu falei, tudo bem, mas a gente vai fazer um olho preto esfumado, eu não vou fazer salada de barata aí, não. Aí ela riu assim, a gente conversou. E assim, eu percebi que
eu jamais indicaria uma noiva fazer um olho preto nas circunstâncias do dia a dia, assim, vou casar de dia e vou usar o olho preto, entendeu? Mas eu percebo que para aquela noiva foi a essência dela. E ela casou lindamente de olho preto, escuro, bem esfumado, bem bonito, com um buquê rosa, assim, sabe? E ela queria, eu lembro que ela até falava com a Emily, que ela tinha o cabelo todo cacheado, ruivo. E aí ele vai dando caixinha por caixinha. Ela, não, eu quero o cabelo bem assim, ó, bem bruxa. Aí eu e a Emily ria, porque era ela, entendeu? E hoje em dia eu percebo, sigo ela no Instagram, a gente mantém contato, e eu percebo que até hoje é o jeitinho dela e marido, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muito a ver com entender sobre respeitar a temporalidade, mas também respeitar muito a essência da noiva. Entendi. Como é que você lida com inspiração? Porque, assim, no nosso caso, as noivas elas vão no Pinterest, né? Pinterest. Eu não sei o que ela falar, né? Enfim, eu vou correr o risco de errar de novo. Pensa. Vamos falar Pinterest, né? Vamos falar Tá certo, tá lindo, ó, o bilíngue aí, ó. Pinterest. As noivas elas entram lá e mandam uma enxurrada de fotos pra gente, Imagina. né? Olha, eu amo isso aqui. Aí tem as mais variadas inspirações possíveis, tratamentos possíveis, locais possíveis. E muitas das vezes tem fotos para assim, né? A foto no Alpe Suíço, né? Com montanhas nevadas e casinhas lindas na montanha. E a noiva quer fazer aqui em Pedra Azul, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tenta analisar dentro daquela foto o que, que ela realmente gostou. Tipo assim, foi o posicionamento dos noivos, se foi o tratamento das fotos, se foi a paisagem em si. Dentro daquilo a gente tenta adaptar a realidade para tentar alinhar a expectativa ali daquilo que ela quer com aquilo que a gente pode realmente proporcionar dentro daquilo que é a essência deles, né? Com certeza. Eu queria saber de você, assim, como é que você lida com a expectativa, porque com a inspiração, né? Porque a gente fica o tempo todo lidando com essa expectativa dos noivos do tipo, eu quero isso, mas e aí? Dá para encaixar na nossa realidade, né? A inspiração, pra mim, é até positiva quando eu chego com uma inspiração, porque me dá uma noção mais ou menos do que ela busca na maquiagem. Porque na maquiagem tem inúmeras possibilidades de fazer. Existem inúmeras cores de batom, existem inúmeras cores de sombra, então, assim, dá pra entender mais ou menos o que ela procura. Mas a sua palavrinha-chave foi a expectativa. Essa palavra eu tento lidar com o meu melhor jeitinho em tentar explicar para a noiva. Porque, por exemplo, assim como elas levam para vocês expectativas que não são realistas, para a gente também. Muitas vezes elas chegam aqui com uma foto do Pinterest. Com uma foto muito bem tratada. E você, como fotógrafo, sabe que as fotos são tratadas hoje para um melhor trabalho, né? E na maquiagem não é diferente. Só que aí ela chega com uma foto, tirada de uma câmera profissional, tratada profissionalmente, onde que a pessoa não tem nenhuma linha de expressão, não tem nenhum poro, não tem nenhuma marca, entendeu? Aquela pele de porcelana. E aí, essa é a hora que eu tento, com todo carinho e jeitinho, explicar pra noiva que aquilo não é realista no caso dela. Porque nós temos linhas de expressões. Eu me dou de exemplo também. Eu vivo sorrindo, cara. Meu bigodinho chinês sempre tá aqui. Sempre tá aqui, entendeu? Eu mostro o meu bigodinho aqui, ó. Então, eu tento explicar pra ela que aquela foto ela é tratada e nela não vai ser realista no caso dela, porque nós somos seres humanos e não com a foto que tá trabalhada, né? Esse tipo de tratamento, inclusive, a gente tenta nem fazer assim, da tipo, tirar linhas de expressão e tal, porque você naturalmente, quando você vê aquela foto, você vai perceber que é uma coisa meio irreal. Real, Porque no exatamente. dia a dia você vê as pessoas reparam aqui, Isso, com que sem certeza. as pessoas. E aí eu sempre converso muito com ela sobre o que é expectativa e o que é o nosso trabalho. Aí uma coisa, por exemplo, acontece muito de uma noiva chegar com uma maquiagem tratada, né? Uma foto de uma maquiagem tratada. E aí é uma pele muito porcelana, com os olhos, as pálpebras muito grandes e uns olhos azuis. E é uma maquiagem extremamente simples, um fundinho marronzinho, um cíliozinho e ótimo. E aí eu pergunto, mas o que você gostou dessa maquiagem? E aí ela fala assim, eu gostei de tudo, assim, de tudo, a sombra. Aí eu fico pensando na minha cabeça, então tá, eu posso fazer exatamente essa mesma maquiagem nela, que é só uma sombrinha marrom, uns cíliozinhos, uns batonzinhos com glossinho, ela vai achar que é diferente. Mesmo fazendo exatamente igual.
Porque indiretamente, inconscientemente que fala? Inconsciente. Isso. Nossa, olha, Você tá vendo? É, elas criam essa expectativa e nem elas sabem que elas estão criando essa expectativa. Eu acho isso a coisa mais normal do mundo. Igual você falou das fotos do lado suíço que é casar em Pedra Azul. Elas não sabem a diferença, assim, indiretamente, né? Falam. Sobre isso. Então, toda vez na hora do teste, eu sempre gosto de conversar com elas, sento e tento alinhar essas expectativas, entendeu? sensacional. Essa questão de inspiração de assim, vem coisas das mais variadas culturas Total. possíveis e Total. tal. E a gente tem que tentar encaixar em relação a, tipo, pô, o caso não vai ser de dia, vai ser à noite, vai ser É isso aí. condição de luz. Nosso caso, por exemplo, às vezes já aconteceu. De inspiração assim pro dia do casamento. Aham. Não, eu queria te mandar umas fotos de cerimônia que eu achei maravilhosas. Eu queria Aham. fazer assim. Ela manda para mim as fotos no pôr do sol. Sai lindo. Tá aqui, ó, você vai casar. 9 da manhã. Aham. Então, a luz não é essa. Vai ser diferente, vai ser mais dura, vai ser mais forte, vai ser mais de cima. Aham. Então, assim, não vai ficar desse jeitinho. Então, as adaptações. Talvez a luz vai ficar um pouco mais, vai estourar nos cantos e tal. Então, assim, é questão de alinhar a expectativa do tipo, eu quero desse jeito, mas a sua realidade é um pouquinho diferente. É isso aí. Eu também, eu acho que todos os maquiadores colegas, assim, vão concordar comigo. Show. Uhum. O show. Mas você também, como fotógrafo, deve ter visto muito. Assim. É bom quando chora e faz assim, né? É maravilhoso. Ou o noivo vem com um papelzinho e fala. E, e detalhe, só um detalhe. As pessoas parecem que sonham com aquela foto do noivo limpando a noiva. Sim. Aquilo é maravilhoso, nossa, é encantador. Mas, gente, o noivo nunca vai limpar certinho. Ele vai estragar a maquiagem. É isso. E hoje em dia, a gente vive, assim, não digo no mundo da maquiagem, a gente vive uma era de maquiagem muito blindada, resistente. E sim, existe sim técnica assim, resistente. Mas umas coisas que é muito importante, assim, eu sempre falo, eu se possível falo isso para minhas alunas. Maquiagem foi feita para sair. Ela não é uma tatuagem permanente. Então, com mais que existe técnicas, a gente está lidando com tipos de pele totalmente diferentes de um para o outro. Tipos de pele, tipos de lágrimas, hormônios diferentes. Então, assim, sim, existe a técnica comprovada que dá, sim, para a Nora chorar. Inclusive, graças a Deus, eu nunca tive problema com isso. Mas eu não coloco minha mão no fogo porque acaba criando uma expectativa onde ela pode chorar à vontade, fazer isso daqui com a maquiagem ficar intacta. Não é bem assim. A nossa lágrima, ela tem lipídios na composição, né? Então, a nossa lágrima, ela é oleosa. E tudo na base da maquiagem tem água na composição. E água e óleo não se misturam, entende? Então, assim, algumas vezes acontece muitos anos chegar lá no estúdio, não, Gigi, apetece uma Vivi. Faz o pele resistente aí, que eu vou chorar muito. Aí eu falo, não, tudo bem, eu quero muito que você chore, eu quero linda aquela foto da lágrima caindo, mas sempre lembre que a gente tem que chorar com cara de rica. Isso. Que é aquele chorinho, se a lágrima vem com um papelzinho só aqui encostandinho, entendeu? Porque quando a noiva cria essa expectativa onde ela pode chorar muito, 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 muito. E não digo que, tipo, não, você não pode chorar. Claro que não, gente. É o casamento, é um momento muito importante. Você deve chorar, é a coisa mais linda do mundo quando a noiva chora. Só que, ao mesmo tempo, não criar uma expectativa e uma cobrança muito grande no profissional maquiador, que se alguma coisa acontecer com aquela maquiagem, nossa, não, o maquiador foi péssimo. Ele errou. Ele errou. Não quer dizer porque que foi bom ou ruim. Tem nada a aquilo ver com isso. pode acontecer. E aí, se a noiva estiver muito preocupada, aí é onde a gente indica o retoque, que hoje em dia o maquiador vai até a cerimônia e fica lá esperando para, se necessário, a gente vai lá e dá aquela retocada, entendeu? Porque que eu mais levanto a bandeira, assim, para proteger os meus amigos, colegas, é que não, isso não identifica se aquele maquiador é ruim ou bom. Existe sim a técnica, mas a gente não pode botar nossa mão no fogo para todos os tipos de lágrima, todos os tipos de pele, entende? Então, essa expectativa também de, posso chorar à vontade, posso esfregar se amo, nem sempre. Pois é, Lívia. Então, assim, essa questão de acho assim,
o importante realmente é a gente deixar a pessoa informada É, de tipo, ó, acontece isso e isso, né? Na questão da fotografia, a gente tenta sempre falar sobre isso. Tipo, você quer foto na praia? Então, beleza, você sai daqui, pode ter vento, a maré do dia pode estar alta, pode ter umas coisas que podem ser que aquele ambiente seja um pouquinho desagradável, Sim. tá? Porque tem gente que às vezes, tipo assim, pensando em questão de produção, né? Aham. Faz um cabelo que não pode pegar um vento É isso. e quer fazer fotos externas. É isso, é isso. Então eu acho que nosso trabalho sempre vai andar ali. Ali é muito. Uhum. Ali é muito. Uma coisa também que eu não sei se é mito, tá? Eu tenho a oportunidade de perguntar isso aqui ao vivo, né? Que é o seguinte: no caso da fotografia, eu sempre falo isso para as noivas, mas eu acredito que seja verdade. Uhum. Que nem eu falo mentira, não, tá? Isso. Tô falando aqui porque é uma coisa, uma percepção, tá? Que é o seguinte: na foto, geralmente perde uma porcentagem da maquiagem. Total, Certo? total. Estou certo, tá vendo? Tá certíssimo. Você acha que realmente isso acontece? Tipo, o que você está vendo na realidade, quando você vê a foto tratada, Total. é uma diferença. Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Logo no primeiro curso ela falava, ela dava até, minha professora até dava um exemplo de blush. A gente tá lá, patati patatá, quando a gente tira uma foto, tá só curadinha de sol, assim, entendeu? Então, sim, eu acho que perde muito. Inclusive, eu converso muito com aquelas minhas noivas que gostam de casar muito natureba, que eu acho lindo, maravilhoso, mas elas têm que entender que talvez na foto, talvez aparente que ela está quase assim, sem maquiagem mesmo. E muitas vezes esse é o objetivo. Então, assim, depende muito do que você falou sobre alinhar as expectativas. Assim que dá aquela diminuída mesmo na maquiagem, aí que a gente conversa. E também uma coisa que agora eu acho que você vai entender. De. Na edição. Eu percebo, assim, depois de anos trabalhando com maquiagem, algumas vezes eu percebo que a maquiagem ficou de um jeito e nas fotos ficaram de outro. Mas isso não tem a ver com o meu trabalho, e sim com a edição. Eu percebo que algumas vezes, quando eu vejo a foto, eu acho a foto um olhar lindo, tipo assim, maravilhoso. Mas talvez ela tenha um contraste maior ou um como se fosse um filtro meio quente, assim, sabe? Que aí parece que o contorno tá muito mais marcado do que tá naturalmente. Eu percebo que isso tem algumas pegadas, não são sempre os fotógrafos, claro que não, mas alguns fotógrafos têm uma pegada, uma linha de edição, que isso muda muito a visão da minha maquiagem. Talvez muda um pouquinho a realidade. Total, eu lembro como se fosse ontem. Padrão de cores. Exatamente. Uma noivinha minha que ela casou com uma maquiagem rosada. Rosada, ela escolheu a maquiagem rosada, ela tava super românticazinha. Nas fotos, as fotos ficaram lindas, um olhar maravilhoso. Só que na edição, ela parecia que ela tava casando com uma maquiagem extremamente escura, marrom. Entende? Que eu não reconhecia. Eu falei assim, uai, mas não foi essa maquiagem. E não é de edição de mudar a fisionomia, mudar a textura de pele, não. Foi só, como se fala, preset, não sei se é assim que fala, né? O preset. O preset usado meio que deu aquela mudada da cor, entendeu? Então eu percebo que também tem muito isso. Porque, assim, nessa questão de cores, é tão um desafio pra gente, assim, porque, no nosso caso, a gente sempre teve eu falei sobre a temporalidade, né? Isso. No nosso bate-papo aqui. Então, assim, desde o início, a gente tenta fazer um tratamento em que seja um pouco mais atemporal. Do tipo assim, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, quando os seus filhos verem, ou quando os seus netos verem essas fotos, eles vão falar assim, nossa, ó, que foto brega. A ideia não é essa. não causar isso nos netos, entendeu? É que eles vejam e falam assim, nossa, que coisa maneira, bonita. Ainda tá na moda, entre aspas. Então a ideia é que o colorido real, entre aspas, e o preto e branco, isso nunca sai de moda, né? Já os filtros mais carregados, esse tipo de edição, daqui a um tempo pode sair, Sim, né? com certeza. Lógico, não tem como prever o futuro, mas eu imagino que daqui a uns 10 anos isso pode causar estranheza,
E eu percebo que todas as nossas noivas que a gente já fez juntas, a foto tá tratada, tá bem tratada, mas tá uma foto que pra sempre vai ficar, entre aspas, normal, que pra sempre vai ficar no padrão de atemporalidade, né? No caso, no padrão de, nossa, que foto bonita. Não é aquela edição pesada, sabe? Eu percebo muito isso. Porque tem tratamentos que deixa a pele um pouco mais lavada. Aí é o que você falou, você perde a textura da pele. Isso. Então, às vezes, aquele tratamento que deixa a impressão de que está muito desfocado, Sim. então você perde os detalhes, Sim. né? E aí realmente cai ainda mais essa porcentagem que eu te falei da maquiagem. É isso. Né? Mas agora eu tenho uma pergunta pra você. Diga! Vou ter uma pergunta pra você. Diga aí, doutora, tá? Você tem que parar aqui, tá aí. Já aconteceu, de curiosidade mesmo, de, por exemplo, as fotos que vocês tiraram com a minha, porque eu não vejo uma foto feia de vocês. As fotos ficaram lindas, maravilhosas, e aí a pessoa, ou a noiva, né, não se gostou da foto e reclamou da foto, mas a foto tá linda, mas a pessoa não se gostou da foto. Sim, acontece, porque assim... E elas não percebem isso. Parece que elas não percebem isso, entendeu? Sim, já aconteceu por quê? Eu vou te dar um exemplo, assim, que ficou muito marcado na nossa história. A gente, há um tempo atrás, na verdade, a gente manda dicas para as noivas e tal, para, tipo assim, você não testar penteados novos antes do ensaio, por exemplo. Tipo, vou fazer um ensaio amanhã, vou fazer um penteado hoje. Não. Não teste coisas novas, porque você demora a se acostumar com um visual novo. Total. Né? Então, se você fizer um episódio diferente e você não gostar, você vai fazer um ensaio do outro dia, as fotos vão ficar lindas e você vai odiar. Né? E aconteceu da menina, né, da noiva, né, no pré-wed, né, no ensaio pré-casamento. Ela fez o ensaio e tal. Primeiro que ela quis fazer com camisa do Brasil, em algumas fotos. Isso aí é 2014. Para a Copa. Vou fazer ficar foto com o Brasil, porque é Copa e tal. Então, pô, camisa de time, essas coisas. Não encaixa, não fica muito legal. Então, não, eu quero. Beleza. E foi 2014 que o Brasil tomou 7-1. Não sei se você interprete isso. E as coisas que essa... Nossa, me fala. Uma das coisas que essa noiva pediu foi: tem como você mudar essa camisa? Botar tirar as coisas que lembrem o Brasil, mudar a cor. Foi, então, não tem como, porque não vai ficar, primeiro que vai ficar natural, primeiro porque não tem sentido, você querer mudar e tal. Aqui tomou 7-1, né? Eu quero postar uma foto com a camisa do Brasil, né, e tal. Aí, não tem como. Mas, pô, tem várias fotos lindas que você tirou sem essa roupa, outras roupas e tal. Vitor, mas eu não gostei das fotos. Não gostou? Não gostei. Mas o que você não gostou? Não, é que meu penteado tava ruim. Que ela cortou franja. É isso aí. E ela não curtiu a franja dela. Então, assim, ela não gostou das fotos, mas não pelas fotos. Mas porque ela não estava se gostando. Eu te pergunto isso porque aconteceu recente com a gente. Uma noiva colocou boca. Colocou preenchimento. E aí, ela mostrando as fotos pra gente, tipo assim, ai, que eu não gostei, olha só, Aline, olha só. E eu vendo as fotos lindas, cada uma mais linda do que a outra. Eu falei assim, mas isso, você tá maravilhosa, por que você não gostou? Ela, gente, olha essa boca. Eu falei, mas então você... Aí eu falei, peraí, você gostou da foto, você não gostou da boca da foto. Aí ela, não sei o que eu fui inventar. Mas assim, na cabeça dela, tava culpando o fotógrafo. Aí foi a hora que eu falei, não. Isso aí tá lindo, tá maravilhoso. Mas acontece com a make. Já aconteceu. Enfim, não vou falar a noiva, mas aconteceu recentemente de eu fazer um ensaio em que a diferença tava grande da pele. Grande, assim, uns 3, 4 pontos, assim. O rosto muito mais escuro. Você via, assim. E não foi aquela coisa, tipo assim, vou padronizar até mais ou menos aqui, assim. Mas não, ela fechou aqui, assim, a maquiagem. E aí dava uma diferença muito grande, né? E aí, tipo, eu tive que dar uns pontinhos de exposição no rosto dela pra mim tentar diminuir a diferença, mas é muito gritante. Como a ideia é ser uma coisa mais real, eu tentei diminuir um pouquinho, mas dá pra ver. Acabou que, assim, ela curtiu as fotos, aquilo não foi um problema pra ela, tá? Mas, assim, questão de make já atrapalhou bastante. Mas já o contrário também, que foi a questão de não ter make. A gente já pegou noivas cada lavado. mais assim, eu
não digo radicais, mas um estilo do tipo, não curto maquiagem, Entendi. e dava aquela cara lavada no ensaio, e tipo assim, beleza, Beleza. bacana, novela bonita e tal. Mas realmente falta, Falta. falta realçar mais a boca, falta. Porque que é o que eu te falei, na fotografia a gente sente que realmente perde um pouquinho, Tá, total. né? Então, se ela queria uma coisa mais leve, ela podia fazer uma maquiagem mais leve, que na fotografia ia parecer um pouco mais natural. É isso aí. E me surpreendeu saber assim, que desde o início você já lidava com produtos, estudou sobre isso, né? Nossa, inclusive tem tudo a ver com noiva. Justamente que aquilo que a gente já conversou sobre a maquiagem, né, e ter uma resistência maior, eu queria fazer um produto aonde que criasse uma película protetora, aonde que, assim, obviamente não é aquilo que a gente conversou também de não colocar a mão no fogo, né, mas que tivesse esse efeito, que tivesse um efeito onde que aumentaria a resistência. E, assim, é tão legal escutar os feedbacks das pessoas falando que: "Ai, eu amo, porque dura muito, que não sei o quê". Então, a gente formulou, eu fiquei 3 anos até chegar à formulação que eu queria, 3 anos, né. E eu comecei a pensar nisso justamente quando eu abri no meio tempo da pandemia. Tinha isso também, que minha cabeça começou a pensar, e falei: "Eu vou formular produto", que eu não sei quando que vai voltar os eventos, talvez se eu começar, né, ter um produto que posso vender nas lojas, o que for. E aí eu pensei justamente para as noivas. E aí surgiu o Supreme Magic Sealer, que é o vou nem arriscar repetir o que você falou. Magia Suprema, selador Magia Suprema. E aí depois o toque mágico, que são 2 produtos que aumentam a resistência. Inclusive, não é noiva, mas é mãe, e eu sei os corres da mãe, então eu trouxe isso aqui pra Cláudia, pra des só meu pai que tá tudo amassado, né. Não, espera aí que eu vou. E é isso. Aí, ó, Super Magic Killer. aí, ó, maravilhoso, fala aí. Gente, olha isso, gente, ó. Linha de produtos da Detox. E que a Cláudia vai amar esse aqui. Bom, Nossa. é isso que eu queria. Os porque o corre da mãe também, ó, precisa de pauleira. Eu vou deixar aqui exposto, tá? Olha, muito, muito obrigado, Eli. Que De bacana. nada. Que bom, muito legal. Não, eu percebi que tinha essa linha assim, e a Alice que trabalha com a gente aqui, já tinha comentado sobre isso e tal. Ela falou inclusive que é super fã sua, e dentro que é a Maqui e tal. E esse sim, ela é Maqui ou Maquia que fala? É Maqui? Eu nunca sei. É Maqui. Eu não sei. Eu já pesquisei sobre isso, mas eu nunca sei. Mas enfim, ela ama o seu trabalho, eu sou super fãzaço assim mesmo. E tipo assim, a questão dos produtos, ela falou: "Nossa, os produtos dela são maravilhosos", e tal. E quando eu entendo muita coisa, eu sabia que existiam, mas assim, saber que tem essa paridade, assim, ela dá um orgulho, assim, pra gente que é capixaba, assim, Fico feliz, feliz. 100% vamos dizer, 50% capixaba e 50% também. Que legal, Lívia, parabéns, obrigada mesmo. E assim, eu queria finalizar o nosso bate-papo, infelizmente estamos chegando ao final, mas eu queria muito finalizar o nosso bate-papo falando assim, como é que foi os estar no outro lado? E sei lá, como noiva. Ai, sempre foi esse processo, assim, você ser noiva, os processos do seu casamento, vamos pedir pra quem tá assistindo. Quando o Thiago, me pediu em casamento, a gente tinha muito a gente gosta muito de viajar. Então a gente tinha um sonho de fazer uma mega lua de mel, né. Então festa e casamentos não era inicialmente o nosso sonho, assim, né. E aí a Ju, a cerimonialista, quando a gente estava voltando da viagem que ele tinha me pedido em casamento, eu tinha postado, ela mandou uma mensagem: "Como que faz pra ser cerimonialista desse casal maravilhoso?". Eu engoli como se eu fosse de será que isso é um sinal? Se será que, né, eu Deus tá falando pra gente seguir em frente. Aí conversando com o Thiago, a gente decidiu, fazer uma festa e que eu não me arrependo em absolutamente nada, porque, assim, é o dia mais feliz das nossas vidas. E aí tinha certas coisas que eu queria. Eu fui muito tranquila, muito de boa, se não falar a verdade. A única coisa que foi um pouquinho mais, complicado pra mim foi o vestido, porque como eu tô com um vestido de noiva todo santo, sabe. Qual tipo de vestido vai ser o Gaiores? Tudo que eu vestia me lembrava de uma noiva minha. Porque
fulano usou igualzinho. Ah, porque fulano tinha um parecido. Eu não estava me sentindo única. Entendi. Assim, tudo me lembrava de uma noiva minha que usou algo parecido. Então isso foi um pouquinho frustrante, assim, na hora de experimentar vestido. E acabou que eu precisei mandar fazer, porque eu não queria me sentir como se eu estivesse trabalhando no dia, entende? Eu queria me sentir no outro lado da moeda, a noiva. Sim. Então, assim, meu vestido foi todas as peças do meu vestido foi algo que eu nunca tinha visto uma noiva minha usar, igual o recorte, aqui, né. Muita gente usa o coração, que é o romântico, eu falo: "Meu é quadrado". Caias. Isso, era tomara que caia, em vez do coração, o meu era um quadrado, assim, tipo, algo diferente, porque eu queria me sentir única, sabe. E graças a Deus consegui, eu me senti muito linda também. E eu que fiz minha maquiagem, né. Posso Eu que fiz minha maquiagem. E foi muito fofo essa história, porque, eu não teria problema nenhum de confiar em vários profissionais que eu admiro aqui, sim. assim, tranquilamente. Só que teve um dia que a gente estava numa reunião com a eu sempre quis, inclusive eu peguei essa ideia da Nina Secrets, que é uma blogueira, que ela tem uma foto dela de noiva, assim, se maquiando, e desde quando eu vi aquela foto, eu só namorava com o Thiago, eu falava: "Um dia no meu casamento eu vou me maquiar". Só que eu nunca tinha verbalizado isso pra Thiago. E assim, Thiago, ele é meu fã número um, assim, graças a Deus, ele é impecável. E aí, no dia da reunião com a Ju, eu nunca tinha falado com ele que eu queria me maquiar, a gente não tinha chegado nessa conversa ainda com a minha cerimonialista, dela me perguntar quem ia me maquiar, que finalmente chegou. E ela me perguntou: "Tá, Livinha, quem vai te maquiar?" Aí Thiago meio que falou: "Ah, meu sonho é a melhor maquiadora de Vix maquiar ela, né". Aí todo mundo: "Quem?" "Ela mesmo". Aí quando eu falei assim: "Eu vou fazer uma surpresa para o Thiago". E aí eu não contei, falei assim: "Ai Ju, não sei, eu tenho que pesquisar, tem uns colegas que eu admiro, tal, tal, tal". E aí no off, eu fui lá e mandei uma mensagem pra ela: "Ju, eu vou me maquiar, mas vai ser uma surpresa para o Thiago". E aí no dia do casamento, a Ju tirou uma foto minha, assim, tipo, só de costas, como não dava pra ver nada, eu botando meio que um pincel, assim, no meu rosto e mandou para o Thiago. A melhor maquiadora de Vix se maquiou. Aí ele entendi. É muito legal, muito legal, que bacana. Foi ma não, eu lembro que eu acompanhei, assim, as fotos e tudo, né. Inclusive quem fez as fotos foram as meninas da Dividição, não foi? Foi isso. Excelentes as fotos, Ai, lindíssimas. obrigada. As meninas, a gente tinha um vínculo muito grande de elas iam direto pra ensaio de 15 anos lá do estúdio, as noivas, aí eu falei: "Ah, não". Não, são excelentes, o trabalho delas. E assim, o que eu achei legal, assim, o quanto transpareceu nas fotos o como vocês estavam felizes naquele momento. Nossa, a gente estava assim, incrível, incrível. Vocês estavam assim, radiantes. Gente, que legal esse isso de um fotógrafo também que a gente tanto admira, assim, né. É, são muito legal as fotos. Foi muito legal. Que bom. Ai, nossa. Não, mas, Vitor, juro pra você, eu tinha que fazer a trend daquele eu treinando para o meu casamento, eu só vindo assim, e eu no meu casamento. Eu só saí de boca aberta em todas as fotos. Só assim, só tem só de boca aberta em todas as fotos, eu só sorrio de boca aberta, eu não sorri Eu pensei nisso, acho que eu te digo. eu tava. Entendi. E você sabe da parada da que deu errado no casamento, né? Eu tô casada. O que que deu errado? Você fala e conta isso. Os perrengues de na véspera, assim, perto do casamento, eu vi um vídeo no Instagram, que na hora do beijo, soltava um monte de fumaça colorida pra cima, um monte de fumaça. Aí eu encrenquei, eu quero, um momento alegre, um momento feliz, todo mundo lá se beijando, que não sei o quê. Aí eu inventei que eu ia contratar as fumaças, um trenzinho caro, tá, só fumaça colorida, um trenzinho caro. Nem contei pro meu noivo também na época do marido, né, porque senão ele ia infartar Com certeza. é, Isso aí é coisa que a gente não conta. tem, exatamente. Aí fui lá e contratei. Na hora do beijo, houve um probleminha técnico e soltou uma fumaça antes das outras. Só que acontece que na época estava começando essa coisa de chá revolução hoje, e acontece que em vez de soltar uma bola, é exatamente uma cor, você sabe, verde, lilás, algo assim, soltou justamente azul. Aí depois no final soltou todo mundo, aí todo mundo ficou meio assim.
Aí, quando eu fui pra pista de dança, minha prima: "Eu achei que você estava grávida". Que história maravilhosa. Aí agora, tá, isso Gente, tudo vídeo só vai contar, as perrengues, super tranquilas. É sensacional. Mas assim, a princípio seriam quantas cores, você lembra? era, eu acho que 10 cores, 10 cores. Mas depois saiu ou não? Saiu, depois saiu, só que a primeira foi azul. E aí acabou um monte de gente olhando assim, e estava começando na época, porque hoje em dia é febre chá revelação, mas na época estava meio começando isso, entendeu, não tinha isso. E aí as pessoas tinham visto já chá revelação assim, viu a fumaça azul e ficou meio aquele gráfico. E já sabe o sexo, né? Mostra. E eles pensando: "Tá tão maninho, tá nem mais sexo". Sensacional. Aí a gente fica rindo dessa história. Não, e muito legal. Mas também me mandou porque eu não liguei, sabe. Algumas vezes talvez poderia ficar chateado, mas eu não, eu acho engraçado, eu quando foi todo mundo se zoar. Não, Deus me isso. Muito boa essa história. E é isso, gente. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, né? Comentar aqui embaixo. Bota ali um assunto específico, algum fornecedor específico que você quer que a gente converse aqui, tá? E não se esquece, gente, de se inscrever aqui no canal, tá bom? É muito importante pra gente, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do nosso projeto, tá bom? E é isso, gente. A gente aguarda você no próximo episódio aqui do Falando de Casamento Podcast. Tchau, tchau.